Eu sou o Cadão. E eu tô aqui para estar compartilhando com você algo de extremo valor. Extremo valor para quê? Para que você consiga estar gerando uma transformação, uma saúde na sua vida. O meu propósito de compartilhar o que eu tenho compartilhado e o que eu ainda vou vir a compartilhar com você é realmente te ajudar a fazer uma mudança significativa para você na sua vida. Por quê? Porque qualquer conhecimento, qualquer informação, ele só tem sentido e significado se ele estiver em uso. Nenhum conhecimento, nenhuma informação serve a não ser que você use ela. Foi por causa disso que eu abandonei a vida acadêmica. Eu fiz o bacharelado em filosofia. E eu não quis seguir a vida acadêmica. Por quê? Porque eu observava que aquela gente toda, com todo o respeito que eu tenho por elas e por toda a importância, elas têm importância para os profissionais, os verdadeiros profissionais da área de filosofia, os verdadeiros desenvolvedores de conhecimento, aqueles que estão lá realmente produzindo informação, produzindo conhecimento, organizando o que está acontecendo, discutindo aquilo que ninguém mais discute e promovendo mudanças na mentalidade, porque é isso que um verdadeiro filósofo faz. Ele consegue transformar o momento em que ele vive. Ou no presente ou no futuro, não importa. O que importa é conhecimento só tem uso se for aplicado. Então eu percebia lá dentro da academia que a maioria das pessoas ficava muito só no nível mental, numa parte do nível mental, porque você tem vários graus de pensamento. Um dos graus de pensamento é o pensamento intelectual, é o pensamento racional, é essa parte linguística. O intelecto, ele é aquilo que lida com as palavras. É uma parte do nosso processo mental, é uma parte do nosso pensamento. Esse pensamento linguístico, esse pensamento através de palavras, a maneira de organizar as palavras, isso é a lógica. O pensamento racional, ele é nada mais do que o pensamento linguístico, ordenado linguisticamente. Tá? Então, o motivo principal de eu ter abandonado a vida acadêmica é porque lá o foco estava, no meu entendimento, de uma maneira geral, só nessa parte linguística. E essa parte linguística, apesar dela ser extremamente importante, ela gera pouca transformação. Por quê? Porque muitas vezes, para você poder estar desenvolvendo esse pensamento linguístico, esse pensamento racional, esse pensamento intelectual, você acaba levando ele a um grau de abstração tão elevado que ele vai ficando muito distante dos outros correspondentes mentais que a gente tem que realmente impulsionam a ação. O que são esses correspondentes mentais que a gente tem que impulsionam a ação? Os correspondentes mentais que impulsionam a ação são aqueles que estão vinculados a... Se você já assistiu outros postagens minhas, você já pode estar sabendo disso. Os correspondentes mentais que impulsionam a ação é tudo aquilo que desperta ação. O que desperta ação é energia em movimento. O que é energia em movimento? Emoção. Energia em movimento. Okay? Então o que acontece? Esse pensamento extremamente racionalizado, extremamente intelectualizado, ele acaba gerando um grau de desassociação, de abstração. Ele se eleva tanto linguisticamente que ele acaba perdendo o correlato concreto dele. E é o correlato concreto, essa parte mais íntima e inconsciente, de um modo geral, dos nossos processos mentais, dos nossos pensamentos, que realmente nos impulsionam à ação. É por isso que simplesmente você ficar meramente repetindo uma afirmação, por mais positiva que ela seja, ela vai gerar pouca transformação. Como assim? Se você ficar, né, tentando mentalizar, como antigamente teve uma época em que se pregou muito isso, é uma técnica que funciona, só que ela tem que ser feita de maneira correta, ok? E eu vou estar mostrando aqui por que ela de uma maneira geral não funciona e como que você pode utilizar ela de maneira correta, tá? E como você pode estar desenvolvendo uma maneira de aplicar essa técnica muito simples, muito antiga, de maneira correta.
Que técnica é essa? É a técnica de você pegar e ficar repetindo uma afirmação. Repetir uma afirmação, se você ficar só linguisticamente falando, ou seja, repetindo meramente as palavras que estão ali, de maneira abstrata, ou seja, sem essas palavras estarem realmente vinculadas a um conteúdo concreto na sua representação interna, essas palavras vão ser vazias. Tá? Uma palavra só tem significado. O que atribui sentido e significado a uma palavra é o quê? Sentido. Sentido é sentir. Sentido não é pensar. Sentido é sentir. E como é que a gente sente? A gente sente quando a gente atribui um conteúdo representacional interno. Parece complexo, parece complicado, mas é simples. Vamos lá. Se você falar limonada, a limonada só tem um sentido para você, né? Um sentido, uma sensação. Essa palavra só tem um sentido e uma sensação quando... Por quê? Porque associada a essa palavra, você pensa num copo de limonada, numa jarra de limonada, num gole de limonada, existe alguma representação interna. Geralmente tem uma imagem, a maioria das pessoas tem uma imagem, às vezes tem uma imagem meio oculta, mas e tem uma imagem, só que às vezes algumas pessoas têm mais um som, às vezes uma pessoa tem mais uma sensação, mas tem algo interno que dá conteúdo a essa palavra, limonada. No momento em que tem algo interno, esse algo interno é a representação interna. Essa representação interna é que é o verdadeiro conteúdo desse termo, dessa palavra que você está usando, limonada. Limão, pensa no limão, ok? Vai aparecer um limão. É esse limão que vai te dar sentido e significado com isso. Isso vai se complicando, vai se desdobrando, porque a nossa mente é uma coisa fantástica, extraordinária e tem várias conexões internas, e aí essa representação pode estar composta por uma variedade ampla de outras representações que vão se associando a ela, fortalecendo e dando cada vez mais conteúdo e dando cada vez mais sentido àquela palavra. Ok? E isso vai para tudo que está acontecendo. Então, nossa mente é uma coisa tão fantástica, tão extraordinária, tá? Que diferentemente de um computador, o computador não tem, pelo menos até esse momento, pode ser que eles venham a desenvolver uma coisa dessa, mas pelo menos até este momento, uma máquina, um computador, ele só trabalha a nível lógico, ou seja, a nível linguístico, ou seja, com palavras. Ele não tem a atribuição de sentido e significado, ele não tem. O computador não consegue atingir o nível de sentido e significado. Por quê? Porque para atingir o nível de sentido e significado, ele tem que sentir. Enquanto não desenvolveram um equipamento, uma máquina, um computador que não tenha a capacidade de sentir, ele jamais vai conseguir atribuir sentido a um termo. Ele pode desenvolver, são conexões linguísticas, conexões lógicas. E está desdobrando isso logicamente. Por que nós, seres humanos, não conseguimos ter um pensamento totalmente puro e imparcial? Porque nós atribuímos sentido e significado às coisas. Independentemente de quão mais abstrato seja o seu grau de pensamento, com mais linguístico, de alguma maneira lá embaixo, lá no fundo, vai estar sendo atribuído algum sentido. Então, voltando à técnica super simples, tá? A questão de você ficar repetindo uma afirmação, buscando que isso surta um significado para você, que surta uma transformação. Tá? Para você poder estar fazendo uma afirmação realmente funcionar, você tem que atribuir a ela um sentido. Como é que você faz isso? Você, por exemplo, naquela questão de você precisa ficar repetindo eu sou magro, eu sou magro, eu sou magro. Há muitos anos atrás se desenvolveu essa metodologia com a sugestologia
E depois o pessoal disse que aquela parada não funcionava. Tudo bem, não tem problema. Não funciona se você não utilizar de maneira correta. E vai funcionar se você utilizar de maneira correta. Tá? Como é que tem que fazer para isso funcionar? Não adianta simplesmente você pegar e ficar repetindo uma palavra vazia. Uma palavra vazia não serve para nada. Para uma palavra ter sentido, você tem que sentir ela. E para você sentir uma palavra, você tem que atribuir um conteúdo a ela. Ou seja, como é que você atribui um conteúdo a uma palavra? Você atribui isso gerando uma representação interna associada a essa palavra. O que quer dizer? Quer dizer praticamente que você pegar e ficar repetindo eu sou magro, eu sou magro, eu sou magra, eu sou magra. Isso só vai servir realmente para você se você, junto de cada vez que você falar, você conseguir realmente estar gerando uma imagem sua de você magro, de você magra, de você bem, de você saudável, de você do jeito que você quer ser quando você for magro e magra. Se você simplesmente repete essa palavra e essa palavra não está associada a essa imagem, se você não está se sentindo em harmonia com essa imagem, que essa afirmação deveria estar conectada, se não há essa conexão, se não tem esse sentido, essa palavra é vazia de significado. E cada vez que você falar ela, lá no fundo você emocionalmente sente que você está mentindo. Aí vem o pessoal que trabalha com esse tipo de técnica, que hoje em dia ainda tem gente que trabalha com isso, e tá tudo bem, tá? É que você continue repetindo, até que vai chegar um momento em que você vai conseguir. Eles não dizem isso, tá? Porque muitas das vezes eles aplicam, mas também não desconhecem esse pequeno elemento, essa conexão. Mas aqui eles falam que você está repetindo, até que vai chegar um momento, talvez um mês, um ano, 50 anos depois, não importa, tá? Que essa afirmação vai começar a funcionar. Por que ela vai começar a funcionar? Porque vai chegar um momento que, se você persistir nisso, você, para se convencer da verdade dessa afirmação, você vai simplesmente chegar e atribuir uma representação interna adequada a isso. Para você poder realmente conseguir pegar isso, essa afirmação de você ficar repetindo, e ela realmente servir e funcionar para você, junto dela tem que ter uma representação. Então, para você pegar e ficar fazendo a autoafirmação de que eu sou magro, ficar milhares de vezes por dia, se junto disso você não tiver essa imagem interna de você posicionado na sua linha do tempo, no futuro, no momento adequado, do jeito certo de você magro, de você magra, se você não tiver isso, não adianta você ficar fazendo autoafirmação. Porque muito pelo contrário, você vai gerar uma tensão interna. E a gente já viu que tensão engorda. Só por fato de você ficar tenso, você ficar nervoso, só isso já está atrapalhando o seu processo de emagrecimento e mais ainda está te engordando. Tá certo? Então, o que acontece? Uma grande parte do trabalho para você realmente conseguir ser magro, ser magra, ser saudável, desenvolver um corpo saudável, você ficar satisfeito com a imagem que você vê no espelho, satisfeito e se sentir apto a mostrar o seu corpo nos momentos que ele pode ser mostrado para os outros, ou seja para quem for, ou no contexto em que for adequado. Para isso poder acontecer, a primeira coisa, não vou dizer só a primeira, mas para isso realmente começar a ter um processo de transformação, você tem que conseguir estar gerando essa imagem interna do local onde você quer chegar. De saúde, de peso adequado, com disposição. Se você não gera isso como uma realidade permanente para você, por mais que você consiga gerar um processo de emagrecimento, você vai retornar ao peso anterior. E, só que nesse processo, nessa ida e volta, né, nesse efeito sanfona, ou ping-pong, ou ioiô, como é que... tem várias atribuições, dependendo do momento histórico que vai se falando sobre isso.
vai sempre se retornar ao momento anterior. É por isso que a grande maioria das pessoas que realmente se empenha num processo de emagrecimento, ela acaba voltando ao peso anterior e ainda engordando mais. Por quê? Porque o corpo aprende a cada vez que o corpo aprende a gastar menos energia. Se você faz processos de emagrecimento de curto prazo, principalmente, o corpo entende que você está atravessando um período de escassez. Então, por mais que você faça umas maluquices birutas, que existem várias por aí, para conseguir estar emagrecendo rápido, né? Porque a gente quer tudo rápido, a gente quer tudo para ontem. Né? Você faça essas birutices de mais rápido demais, o corpo vai falar, opa, período de escassez danado, volta para cá. E como esse período de escassez ele pode estar se apresentando de novo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer você engordar mais. Isso é questão de sobrevivência do sistema. Ok? E junto disso você tem toda uma questão de intoxicação fenomenal que tem hoje em dia. Tudo isso que eu já falei em outras postagens. Uma maneira do corpo lidar com elementos tóxicos, né? Tem algumas maneiras, mas duas maneiras básicas que ajudam a pessoa a ganhar peso e a engordar são o quê? Né, como o grande professor fala, a diluição é a grande arma contra a intoxicação. Então a primeira coisa que ele faz, ele dilui o ambiente tóxico. Como é que ele dilui o ambiente tóxico? Retendo o líquido, botando a maior quantidade possível de líquido para dentro. Por isso que tem muita gente que para tentar emagrecer, né, vai secar, e vai tomar esse negócio aí, um diurético, sem prescrição médica, sem nada. Tomar diurético, faz não sei o que porque é diurético, bota bastante água para fora. Não está emagrecendo, só está botando água para fora, está aumentando o grau de toxicidade interna. Ok? Porque não está eliminando, tem que fazer um detox, tem que botar esse lixo para fora. Tem que parar de botar lixo para dentro e botar mais lixo para fora. De tal maneira que vai chegar um ponto, nosso corpo é fantástico, é uma estrutura extraordinária, vai tender a, fazendo os procedimentos corretos, gerar uma limpeza interna para o corpo poder funcionar melhor. Certo? Então, maneira de lidar com intoxicação. Maneira 1, só por questão de nomear. Maneira 1, retenção de líquido, para diluir o que tiver tóxico dentro do sistema. E maneira 2, engloba a molécula tóxica, o elemento tóxico, dentro de uma moléculazinha de gordura. Então, tem muita coisa que faz engordar hoje em dia. Tá? E você mexer no seu mindset é o que vai estar te disponibilizando a possibilidade de você conseguir gerar uma mudança duradoura. Por quê? Por quê? Só mexer no mindset não vai adiantar. Tá? Ele é um dos pilares. Lembra? São 3 pilares. Okay? Então, mexer simplesmente no mindset não vai te fazer emagrecer. Mas ele vai te ajudar a quê? A você ter direção para onde você está indo. Ele vai te dar o estímulo que você precisa para você conseguir realizar as mudanças que você tem que fazer. Ele vai te dar o estímulo que você precisa para você conseguir se dedicar à dieta que você vai conseguir encontrar como mais saudável e mais adequada para você, para o seu biotipo e para as suas preferências pessoais, para o seu sistema de crença. Comida é uma coisa que está relacionada com muita coisa. Comida não é só aquilo que você come. Comida tem aquilo que você acredita que deve ser comido, tem aquilo que o seu meio disponibiliza para você, certo? Tem as suas crenças sobre o que pode e o que não pode ser comido, suas crenças sobre o que você, quais os horários que você deve comer, as suas crenças sobre o ambiente e o contexto de alimentação. Tem muita coisa envolvida na comida. E tem as suas atividades físicas, que tem também um caminhão de coisa envolvida no mesmo modo. Você precisa mexer nas 3 coisas. Se você achar que vai ficar só ali, ó, fazendo meditação, paz, zen, e vai emagrecer, só se você ficar o dia inteiro sentado fazendo meditação sem comer mais nada. Você pode até conseguir emagrecer fazendo isso. Paz, sentar lá, ó, tanso, com o universo, magro como a Olivia Paleta. Pá, ficou ali, não vai fazer mais nada? Pode ser. Entendeu? Só que, de uma maneira geral, você vai precisar usar os
3 pilares. São 3 conjuntos de ação que você vai ter que fazer para poder emagrecer e ser magro. Certo? Voltando ao início da nossa conversa. Qualquer conhecimento, no meu entendimento, e o que eu indico para você é a mesma coisa, ele só é de valor se você usa ele. Tem que buscar aplicar o que você está fazendo. Você tem que ser congruente com o que você tem que ser, não. É legal, eu acho que é legal você ser congruente entre aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Isso dá um sentido maior de integridade, de inteireza, de você ser um com você mesmo. E esse sentido, ele te dá mais força. Você consegue se tornar mais forte, mais capaz. No momento em que você fica íntegro, inteiro, pleno. Aí você consegue acessar melhor os seus recursos. Aí você consegue confiar, você passa a confiar mais em você mesmo. Você pega e... Mas isso tem a ver com o que também? Voltando à mesma situação. Isso tem a ver com você conseguir gerar uma representação interna de você inteiro. Tá? Lembra, as nossas ações, o que a gente faz, está intimamente conectado com as nossas representações internas, com aquilo que nos movimenta, com aquilo que nos mexe, que nos leva de um ponto a outro. E o que nos leva de um ponto a outro? Emoção. Então é a gente conseguir gerar representações internas que sejam facilitadoras para a gente. Certo? Lembra, extremamente importante, você tem que ter, esse modelo é muito funcional, ele é muito prático. Onde você está, para onde você vai. É muito importante você ter clareza disso. Aonde você está, aonde você está indo. Tem que ter ideia muito clara, cada vez mais clara disso. E uma sensação de que você realmente está em harmonia com o local para onde você está indo. Tá? Então, pensar associado à sua representação interna. Se você está tendo pensamentos a respeito de emagrecimento que não estão adequados com a sua representação interna, é importante você começar a alinhar esses pensamentos. A autossugestão funciona desde que você pegue e conecte uma representação interna adequada a ela. Você ficar fazendo a autoafirmação ao longo do dia de que você é uma pessoa que tem controle sobre você mesmo, por exemplo, tá? É uma maneira de você lidar com a compulsão, é uma maneira de você conseguir restringir as coisas que você come, é uma dos aliados para você gerar uma mudança. Você pode sim. Eu te estimulo a conseguir chegar e ficar, olha, eu sou o senhor de mim mesmo. Eu me controlo. Essa bateria tá acabando. Eu sou o senhor de mim mesmo. Eu me controlo. Eu como o que eu quero. Eu decido o que eu como. Eu agora decido ser saudável. Você pode fazer essas autoafirmações. Agora, para isso realmente funcionar para você, isso precisa estar conectado com uma representação interna de você sendo uma pessoa da maneira como você está falando. Se você é uma pessoa que precisa ter mais autocontrole para comer, por exemplo, uma das sugestões, tá, que funciona muito para você pegar e conseguir gerar um processo de emagrecimento é o quê? Ao invés de você pegar e comer num prato normal, um prato grande, pega um prato pequeno. Passa a comer num prato pequeno. Reduz o tamanho do prato. Ao invés de comer no prato normal de comida, come no prato de sobremesa. Mas também não é pra você encher, né? Botar o que você botava no prato grande mais um pouco. Não é pra fazer um morro assim, né? Eu conheci uma pessoa que há um tempo atrás, era num restaurante de São Paulo, que a comida era cobrada conforme o tamanho do prato que você escolhia. E essa pessoa abençoada aí, ao invés de pegar o prato normal, né, tinha vários tamanhos de prato, ele pegava o pratinho menor, mas fazia um morro aqui em cima. Entende? Tudo bem, é uma maneira. Né? Porque se a pessoa fosse pegar um prato grande assim e encher assim também,
Já conseguiu uma redução significativa. Agora, pega um prato, reduz o prato, passa a comer no prato de sobremesa. E aí você pode, sim, aí sim, tá, por exemplo, você, pô, não vou conseguir comer só isso. Presta atenção no que você está pensando. Você pode chegar e falar assim, não, vou aplicar essa técnica Neandertal aqui de autossugestão. Eu consigo me satisfazer só com esse prato pequeno. Se ficar só você repetindo isso intelectualmente, ou seja, linguisticamente, ou seja, com palavras vazias, ou pior, às vezes, com palavras que estão associadas, na hora que você fala, eu consigo me satisfazer com só com esse pratinho de sobremesa. Se internamente você se imagina morrendo de fome, se a imagem que está associada ali é de você morrendo de fome, de você, meu Deus, eu não consigo. Né? Ou uma imagem, uma vozinha que está dizendo, mentira, não consigo nada, daqui a pouco eu vou arrebentar tudo, vou passar. Percebe? Essas representações internas estão em desacordo com essa afirmação. Desculpa, tá? Essas afirmações, essas representações internas de imagem, pode ser você falando com você se lembrando de uma outra coisa, essas representações todas estão em desacordo com o que você está falando, né? Com essa afirmação que você está tentando implementar. Então, não vai funcionar essa autoafirmação. Essa autoafirmação vai ser uma mentira e você sabe na hora que você está afirmando e você está lá dentro discordando. Para isso funcionar, você tem que fazer o quê? Você tem que falar, eu consigo me satisfazer, né, linguisticamente, eu consigo me satisfazer só com esse prato. Ou eu vou até me permitir repetir um pouco, eu vou permitir comer um pratinho de sobremesa com a comida, né, e mais meio para repetir, para dar o arremate, por exemplo, tá? Só que internamente você conseguir se perceber, gerar uma representação interna de você realmente satisfeito com aquele prato, com aquela porção, e até mesmo abrindo mão do repeteco. Se você gera essa representação, e gera uma representação de você chegando e falando para as pessoas que você vai encontrar depois do almoço, ou durante o almoço, fala, cara, impressionante como eu consigo, não imaginava que eu fosse conseguir me manter comendo só essa quantidade de comida. Sinceramente, não imaginava que seria possível. Se você gera essa representação com esse conteúdo, aí essa autoafirmação vai funcionar para você. Se você chega, tá? E fala, eu consigo me satisfazer comendo 1/3 do que eu estava acostumado a comer. Se você gera essa congruência interna, você vai conseguir ir se habituando a consumir essa quantidade. Se você gera, tá, junto disso, a ideia de tranquilidade, porque você vai passar uma tranquilidade para você, uma sensação de harmonia, de tranquilidade. Se você gera isso na sua representação interna, essa representação harmônica de você conseguindo comer menos, de você emagrecendo, de você bem e feliz fazendo isso, essa representação interna é 1.000.000 de vezes melhor do que só a palavra. A palavra, ela é um atalho. Ela é um resumo, é o resumo do resumo do resumo da representação interna. É a sopa da sopa da sopa, é a palavra, é o termo. Esse conteúdo linguístico, ele, para funcionar em você estar fazendo autossugestão, ele precisa estar conectado com um conteúdo de representação interna adequado e que te leve da onde você está para onde você quer chegar. Ou seja, do seu estado de sobrepeso atual para o seu estado de saúde e peso adequado. Sacou? Então a autoafirmação, ela te ajuda na hora em que ela está internamente associada a uma representação que está de acordo com o que está sendo afirmado. E assim também é para você, se você é uma pessoa religiosa, para você poder orar, para você poder rezar. Para a oração e para você rezar realmente funcionar, com todo respeito, tá? É muito importante que na hora que você faça a sua afirmação, que você faça o seu pedido,
a Deus, ao universo, à vida, que isso esteja conectado internamente de uma maneira adequada com o que você está afirmando. Se for só uma palavra vazia, você, me desculpe, vai ser muito complicado de você conseguir que isso se materialize para a sua existência. Nós somos co-criadores da nossa realidade. E a maneira de nós co-criarmos a nossa realidade é através da construção e da criação do nosso universo interno, através das nossas representações internas. Só que isso é uma outra história longuíssima e que a gente tem vindo contando ao longo desses vídeos que eu tenho postado e ao longo dos cursos que eu vou dando. Eu te desejo toda a saúde, paz que você precisa e que você também deseja. Tudo de bom. Até a próxima.